Você já viveu aquele instante em que o tempo parece parar, quando alguém prende seus olhos de um jeito que quase te paralisa? Não há risada que disfarce, não há frase ensaiada que quebre o silêncio, apenas a intensidade de um olhar que insiste em dizer o que a boca não tem coragem de pronunciar. Esse momento, carregado de tensão invisível, é a prova de que o corpo sempre trai o coração. O olhar é o primeiro lugar onde o desejo escapa. Mesmo quando a pessoa tenta escondê-lo sob camadas de indiferença ou frieza calculada. Não importa o quanto alguém tente parecer neutro, os olhos têm a força de um espelho quebrado. Deixam escapar rachaduras por onde a verdade se infiltra. E quem sabe enxergar esses sinais, descobre segredos que jamais seriam revelados em palavras. Hoje você vai aprender a decifrar aquilo que muitos não gostariam que fosse descoberto. São sinais sutis, quase invisíveis, mas capazes de rasgar as máscaras mais resistentes. Depois que você souber identificar cada detalhe, nunca mais vai olhar para alguém sem sentir a dúvida: será que esse olhar está me revelando algo escondido? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você se conecta com os outros. Não é apenas o ato de olhar que importa, mas sim a duração dele. Quando alguém segura seus olhos além do normal, nasce uma espécie de campo magnético silencioso, como se houvesse uma força maior impedindo a fuga. Esse tempo extra não é casual. É a marca de quem luta contra o impulso de demonstrar desejo e, ao mesmo tempo, não consegue se afastar de você. O olhar prolongado é um convite silencioso, quase proibido. Se esse olhar acontece em meio ao silêncio, sua força se multiplica. Sem palavras para disfarçar, sem movimentos para distrair, o peso da conexão fica evidente. Dois pares de olhos se encontram em um jogo íntimo, onde cada segundo parece gritar sentimentos não ditos. Não há como negar. Esse prolongamento é a linguagem mais honesta do desejo, exposta diante de quem tem sensibilidade para perceber. Quando esse olhar prolongado se repete várias vezes durante um encontro, a mensagem se torna ainda mais clara. É como se a pessoa não conseguisse resistir, voltando a buscar seus olhos a cada intervalo, numa tentativa inconsciente de se aproximar. Esse padrão cria um laço invisível, deixando claro que há algo escondido queimando por dentro. O tempo do olhar é, sem dúvidas, o primeiro sinal de um desejo mal disfarçado. Um dos sinais mais reveladores é o olhar que se desvia rápido, como se fosse um crime ser descoberto. A pessoa encara você por alguns segundos intensos, mas no instante em que percebe o próprio gesto, foge. Esse corte abrupto é a marca do desejo não assumido, porque quando não há nada a esconder, o olhar é natural, leve. O desvio repentino denuncia o medo de ser pego em flagrante pelo próprio coração. Esse comportamento costuma se repetir em situações cotidianas. Uma conversa banal, um gesto simples, até um momento de silêncio. Você sente o peso do olhar sobre si, e quando levanta os olhos para confirmar, a pessoa já desviou. É como se tentasse negar a evidência no último segundo, mas a demora em soltar seus olhos já havia revelado a verdade. A fuga não apaga a intensidade que veio antes dela. O olhar que se esconde rápido demais é como uma confissão interrompida. A mente quer manter o segredo, mas os olhos já se adiantaram e falaram por si. Esse contraste cria uma tensão única. A luta entre esconder e revelar, negar e desejar. Quem aprende a perceber essa quebra repentina, entende que o silêncio dos olhos vale mais do que qualquer palavra dita. É um jogo perigoso, mas impossível de disfarçar. Há olhares que não precisam de tempo para se tornarem intensos. Um simples segundo de contato já é suficiente para incendiar o ambiente. Quando alguém te olha com tanta força que você sente como se estivesse sendo atravessado, não há como ignorar. Essa intensidade é o reflexo de um desejo que transborda, mesmo que a pessoa lute para parecer indiferente. É fogo contido em um vidro prestes a se quebrar. Esse tipo de olhar costuma acontecer em momentos inesperados,
quando não há motivo aparente. No meio de uma sala cheia, entre risadas de amigos ou em uma conversa casual, os olhos se encontram e o mundo parece silenciar. A intensidade é tão grande que parece um diálogo sem som, como se cada olhar fosse uma frase não pronunciada. É nessa troca que o desejo se manifesta mais cru. A intensidade do olhar não é algo que se fabrica. Ela surge naturalmente, sem aviso, como um reflexo involuntário do que a pessoa sente. É impossível manter os olhos comuns quando a verdade interna é tão forte. Por isso, esse tipo de contato visual se torna inconfundível. Não importa o quanto a pessoa tente esconder, o peso da intensidade sempre entrega o que o coração tenta calar. Outro detalhe que entrega o desejo é o olhar que não se fixa apenas nos seus olhos, mas percorre seu corpo discretamente. É um mapeamento silencioso, rápido, mas cheio de intenção. A pessoa observa sua boca, suas mãos, seu jeito de se mover e volta correndo para seus olhos como se tentasse disfarçar o trajeto. Esse passeio visual é a confissão mais clara de que existe algo além da amizade. Mesmo quando disfarçado, esse olhar é diferente do olhar curioso ou distraído. Ele carrega um peso, uma demora em certos pontos, como se o tempo desacelerasse para que pudesse gravar detalhes em segredo. Essa repetição cria um padrão impossível de negar. Não é acaso, não é distração, é desejo assumindo forma por meio dos olhos. Quem observa percebe essa dança silenciosa com facilidade. O olhar que percorre cria uma atmosfera carregada, porque mesmo sem palavras, você sente o que está sendo comunicado. É como se o corpo fosse lido em capítulos por olhos que desejam, mas não ousam falar. A pessoa pode negar, pode se esconder atrás de sorrisos ou frases leves, mas os olhos não mentem. Cada desvio, cada retorno é uma prova de que algo muito mais intenso está escondido ali. Existe um detalhe sutil que poucos percebem: o brilho diferente nos olhos. Quando alguém sente desejo, as pupilas se dilatam e o olhar ganha uma luminosidade quase impossível de controlar. É como se o corpo acendesse por dentro e deixasse escapar pela janela da alma. Esse brilho é involuntário, não depende de consciência, e justamente por isso é tão revelador. Esse brilho costuma surgir nos momentos mais simples: uma conversa banal, uma aproximação inesperada, até mesmo quando você não está olhando. É natural, incontrolável, como uma faísca que se solta de uma fogueira escondida. Quem aprende a observar percebe que esse detalhe é mais verdadeiro do que qualquer declaração, porque não existe forma de fabricá-lo ou manipulá-lo. É nesse ponto que se percebe a sinceridade do desejo. Quando os olhos brilham de um jeito único, é a prova de que ali existe algo que ultrapassa a superfície. Não importa o que a pessoa diga, ou como tente parecer fria, o brilho dos olhos entrega o sentimento mais escondido, aquele que nem sempre é confessado, mas que se revela nos momentos em que o corpo não consegue mais segurar. Mesmo quando a pessoa tenta manter distância, os olhos traem sua vontade. Basta um instante de distração para que o olhar se revele, atravessando o espaço como se quisesse romper a barreira entre vocês. É nesse intervalo silencioso que o desejo grita mais alto, porque a distância aumenta a intensidade daquilo que não pode ser confessado em palavras. Essa cena é comum em encontros sociais, quando cada um finge estar ocupado com outros assuntos. Mas no meio de tantas vozes e risadas, os olhos insistem em se procurar. São como ímãs que não respeitam barreiras, sempre encontrando uma forma de se tocar sem contato físico. A distância, em vez de apagar o fogo, apenas o alimenta e o torna mais visível. Esse olhar à distância revela um conflito interno. A pessoa luta para não expor sentimentos, mas ao mesmo tempo não consegue se conter. Cada vez que seus olhos cruzam os dela, um pequeno segredo é exposto, mesmo que ninguém mais perceba. É nesses momentos que você entende que a frieza não é real,
mais uma máscara mal sustentada pela força do desejo escondido. Quando alguém sente desejo, não olhas apenas para você. Olha também para perceber se você retribui. Esse olhar de confirmação é rápido, quase tímido, mas revela insegurança e esperança ao mesmo tempo. A pessoa observa sua reação, seus gestos, sua expressão, tentando decifrar se está sendo correspondida. É uma dança silenciosa de sinais e respostas. Esse movimento costuma ser discreto. Olhos que encontram os seus e depois buscam pistas em sua boca, em sua expressão, ou até em como você posiciona o corpo. É a tentativa de confirmar que não está sozinha naquele desejo. O olhar, nesse caso, não apenas entrega, mas também suplica por reciprocidade, pedindo sem palavras uma permissão para continuar. Quem percebe esse detalhe ganha vantagem, porque entende que ali existe algo vivo, pulsando. O desejo não é apenas unilateral, mas uma troca silenciosa em busca de validação. Esse olhar de confirmação é a prova de que a pessoa está envolvida demais para ignorar o que sente. Mesmo tentando esconder, a necessidade de ser correspondida sempre acaba se revelando. Esse momento é tão poderoso porque pega você de surpresa. Enquanto a energia parecia ser apenas divertida, surge uma mudança repentina, carregada de intensidade. O olhar após o riso cria um contraste que desnuda o verdadeiro motivo por trás daquela alegria. Não era apenas humor, era um disfarce para o desejo que não podia ser revelado diretamente. Esse tipo de olhar tem impacto porque mistura duas emoções distintas: leveza e profundidade. O coração tenta brincar, mas os olhos não conseguem mentir. Quando o riso morre e o olhar permanece, você entende que ali existe algo maior, algo que não pode ser abafado com piadas ou palavras soltas. É o instante em que o desejo se mostra de forma clara e irresistível. O sinal mais forte de todos é o olhar que insiste em permanecer até o último segundo, mesmo quando tudo indica que deveria acabar. Esse olhar de despedida, que demora a se soltar, é a confissão mais clara de desejo não assumido. Ele prolonga o instante final como se quisesse eternizar um momento que não poderia ser vivido abertamente. Esse olhar é carregado de intensidade porque mistura despedida com resistência. Enquanto o corpo já se move para sair, os olhos se agarram, implorando por mais um segundo de conexão. Essa demora não é casual, mas uma batalha interna entre o dever de ir e a vontade de ficar. É nesse instante que o desejo mostra sua face mais honesta. O olhar que se recusa a partir é o que mais marca, porque deixa um rastro na memória. Mesmo depois que a pessoa se afasta, você continua sentindo a presença dela em sua mente, como se ainda estivesse sendo observado. Esse último gesto silencioso resume tudo. O desejo não desaparece, apenas se esconde, mas sempre encontra um jeito de se revelar através dos olhos. No fim, o que mais revela o desejo não são palavras bem escolhidas ou gestos planejados, mas aqueles instantes em que o olhar escapa do controle. O corpo pode se esconder atrás da frieza, a boca pode negar, mas os olhos sempre encontram um jeito de falar. Eles são a janela daquilo que a mente luta para calar. E quem sabe enxergar esses sinais nunca mais será enganado pelas aparências. Depois de perceber esses detalhes, você passa a viver cada encontro de forma diferente. Não olha mais para as pessoas da mesma maneira, porque entende que há mensagens escondidas em cada segundo de silêncio visual. E isso muda tudo. Transforma pequenos gestos em grandes confissões, cria conexões intensas e abre seus olhos para verdades que sempre estiveram diante de você. A partir de agora, cada olhar será um enigma, um convite silencioso para decifrar o que está por trás da máscara. O poder está em você. Perceber, interpretar e usar esses sinais para enxergar além das palavras. Porque no fim, o olhar nunca mente e sempre entrega o desejo que a pessoa tenta desesperadamente esconder.